Olá, boa tarde a todos e a todos. Vamos lá. Essa live é bem curtinha, mais ou menos uns 30 minutos, tá? Só para a gente dar umas dicas, uma introdução, e em um outro momento nós vamos detalhar mais cada passo da documentação pedagógica. Aqui estamos nós, né? Mais uma live que propõe o Aprender Inovando. E para nós, né, que sonhamos com uma educação e sociedade mais justa, mais significativa, vou me apresentar. Eu sou Cláudia, conhecida como Clau, sou idealizadora da Escola Oficina Pindorama, pesquisadora da intencionalidade, iniciação científica e projetos e outros projetos. Hoje estou educadora também no Instituto Vertentes. O Instituto Vertentes, que nasceu há 2 anos com o objetivo de atender várias atividades em programas sociais e ações de políticas públicas na educação, esporte, cultura, saúde e lazer. Tem essa proposta junto comigo no projeto Pindorama, e que estamos implantando em várias escolas públicas, privadas. A Pindorama nasceu há 12 anos como escola oficina, e a SET nasce 2 filhotes dela com os projetos, que é o de formação de cocriação e transformar inovando as aprendizagens, e o projeto que nasceu como comunidade de aprendizagem, mas que os nossos estudantes do Fundamental 2 do ensino médio resolveram ressignificar as estratégias e mudar o nome para o Jogo da Vizinhança, que é o ciclo de vizinhança em ações de políticas públicas e o Sonhar a Cidade. Bom, hoje, sobre documentação pedagógica, eu senti a necessidade de iniciar com a reflexão do pensar no papel da escola, não no pedagogismo apenas, não só como um espaço de realizar atividades, mas como uma escola que deve exercer a função social, em que, através dos processos das aprendizagens propostos, ela faça também o papel de formação social e de humanização. Por isso, nossa inspiração na filosofia antroposófica e em propostas como escolas Reggio Emília. Essas escolas que formaram após a Segunda Guerra, como as de Reggio Emília e Montessoriana, outras, iniciaram com um pensamento em uma educação desde os pequenininhos, em que a formação seja com a intenção de humanizar a mentalidade, para questões como uma guerra, por exemplo, não venha acontecer mais. Visto que essas propostas existentes justificam o aprender protagonizado, o respeito, ou seja, a formação pessoal e comunitária, não só a formação acadêmica, a escolarização. Bom, mas como podemos verificar nas crianças os seus avanços, suas intenções, o que desejam descobrir, investigar e realizar? Como que acontece esse processo? É aí que nós entramos na documentação pedagógica. Devemos criar estratégias de observar, escutar, registrar, tornar visível, tornar as aprendizagens vivas. E o maravilhamento e o encantamento do professor serão os fios condutores para as intenções e estímulos às curiosidades das crianças. Então, é importante documentar, que no sentido etimológico do termo significa ratificar, comunicar algo que se considera importante e significativo. Então, vamos lá. Os 3 principais processos do registro são observar, documentar e interpretar. Vamos começar lá, observar. Observar é recolher sinais. É recolher sinais que surgem com a linguagem, com as linguagens das crianças. Como as 100 linguagens, como sugere o Loris Malaguzzi, a linguagem corporal, seus traços, né, a linguagem musical. No livro Documentação Pedagógica das pesquisadoras Sueli, Ana Lúcia e Maria Carme, que tem na livraria Atelier, livraria da Adriana, eles entregam rapidinho quando pedir. É um livro bem enxuto e bem gostoso de ler sobre essa proposta. Eu coloquei aqui dentro da observação 4 aspectos importantes, que um está linkado ao outro. Onde capturamos, escuta atenta, né, que é onde capturamos a intencionalidade das crianças, suas teorias nas incertezas.
é o documentar também o compromisso, a disposição de acolher as vozes do outro, não somente com as orelhas, como adverte a Carla Rinaldi, mas com todos os nossos sentidos. Outro aspecto da observação é a narrativa, que é observar na criança as suas conjecturas, contra-argumentação, os seus porquês, os seus oquês, né, as suas intenções. Outro aspecto da observação é a investigação. Observar esse aspecto, como a criança faz as suas explorações, como que acontece o processo investigativo, qual caminho elas fazem para as suas descobertas. E outro aspecto da observação é a intencionalidade. No caso da criança, é o conhecer o que ela deseja. E no caso do professor, é a intencionalidade na realização da sua prática de pesquisa observada. A outra função da documentação pedagógica além de observar, é o documentar, né? Como que você faz esse registro? Como que você registra os momentos? Os registros devem ser os mais fiéis possíveis. Daqui saiu um projeto que começou na escola ano passado, nas rodas de conversas com frutas. É uma proposta nossa. Um dia as crianças indagaram por que, ao invés de colocarmos as cascas das frutas e as sobras na composteira, né? Só na composteira, por que a gente não poderia também dar para os bichos, né? Saber o que os bichos comem, né? A gente tem jabuti, galinha, tartaruga, tartaruga tigre, peixe. Então, elas queriam fazer essa experiência. E a professora fez toda a problematização com elas, as indagações, fez a escuta atenta e saíram para essa experiência, que era verificar, né, colocar para alguns bichos da escola, se eles iam comer essas cascas e as sobras. Aí durou uns dias, mas insistiram em saber mais sobre os bichos da escola, e as pesquisas foram acontecendo. Ficaram encantados, curiosos e perplexos, quando no desenvolvimento do projeto eles descobriram todos os alimentos que os bichos comem, né? Alguns tiveram algumas, por ver, né, a pessoa que ajuda a cuidar dos bichos aqui, colocar ração para o coelho, então achava que o coelho só comia ração, e foi muito bacana a gente começar esse projeto. Então, as características dos animais, o projeto começou ano passado, esse ano nós demos continuidade, né, até março, que conjuntamos com outro projeto, que é do universo, que eles queriam, então agora ficou os bichos da escola e o universo. Então juntaram 2 projetos. Bom, os recursos de registro podem ser diversos, gente. Podem acontecer em momentos simples, como o brincar no parque, onde sabemos que há também muitas aprendizagens presentes, ou em momentos específicos, como por projetos que estendem-se a mais tempo, né? E são eles, através de fotos, anotações, essas anotações podem ser em blocos, cadernos, diários de bordo, como vocês queiram, em vídeos, portfólios, que é um documento mais coletivo, e o dossiê individual dos estudantes. O documento expositivo é um outro aspecto muito importante na documentação pedagógica. E pode ser um mural ou um canto com objetos sobre a pesquisa, onde vão ser dispostas as realizações investigativas das crianças. E é importante os estudantes visualizarem, né, suas produções, se encantarem com as suas descobertas, além dessas exposições sinalizarem a eles a valorização em seu processo investigativo. E também reforça o tempo todo a aprendizagem, né? A outra função da documentação pedagógica, a terceira, né, nós falamos é observar, documentar, e agora é interpretar. A interpretação deve ser feita com mais de um olhar. A gente pode pedir para um outro profissional da escola nos passar qual a impressão ele tem sobre aquele registro ou imagem que revela determinada aprendizagem da criança. Então, é um outro olhar a somar o nosso. Lembrando que há aprendizagens da criança que aparecem de maneiras implícitas. Então, isso é um aspecto que
fica mais por conta do professor que acompanha essa criança, né, no dia a dia, que conhece a família. Então, são essas 3 principais funções da constituição da documentação pedagógica. Agora, aqui eu quero citar que há diversos tipos de documentos, que cada escola cria o seu e segue o seu próprio modelo para registrar, né? A gente pode até fazer um modelo parecido, mas cada um vai montar o seu modelo conforme a sua necessidade. Esse modelo de pesquisa pode ser um roteiro de pesquisa, pode ser uma ficha do processo projetual, um mapa mental, como queiram. Aqui nós fizemos esse roteirinho, né, que nós listamos o aprender na área do conhecimento, o aprender, né, o que eles vão listar, que é o que eles querem aprender, e ao lado vem a área do conhecimento sobre aquela pesquisa. No outro documento de desenvolvimento da pesquisa, por exemplo, na imagem da tabela de hipóteses do projeto de metamorfose, que foi desenvolvido aqui já é o 3º ano que nós vamos entrar também nesse projeto, né, do borboletário, uma criança pergunta assim, né, é a indagação dela: do que foi feito o casulo? Aí outra criança responde com sua teoria provisória, né? Da teia que sai da boca da borboleta. Já a outra criança responde que o casulo é feito de folhinhas e galhos. Todo esse registro nós organizamos numa tabela que são as hipóteses das crianças, e a professora vai colocando ali, fica fácil para ela ir colocando o nome da criança e ao lado a problematização, as conjecturas, né, que vão surgindo. Tudo isso é um material importante, né, para essa análise, para conhecer essa construção da aprendizagem das crianças. Eu quero fazer uma síntese que considero importante. O documentar para os 4 agentes que compõem a comunidade escolar. Criança, são 4, a criança, o professor, a família e a comunidade. Tá? Então, para a criança, o documento oferece a oportunidade deles perceberem suas próprias conquistas. Então, é um documento em que a criança se apropria também do conhecimento do que ela está desenvolvendo. O documento para o professor tem uma questão que é de registrar e rever sua própria prática profissional, né, e suas experiências, e um outro aspecto que é o de conhecer o processo de construção dos estudantes, suas necessidades, suas descobertas, tá? O documentar para a família. A comunicação com a família nos revela um pouco mais sobre aquela criança, que transcendem os projetos e a observação cotidiana. É um documento a mais. E documentar para a família torna os pais mais participativos, propicia a eles conhecer os caminhos de aprendizagem de seus filhos, os ajuda a compreender a proposta, além de melhorar as suas expectativas na construção do conhecimento de seus filhos. Isso é uma prática que nós fizemos aqui na escola, nas reuniões, juntar os pais para eles vivenciarem um pouco das práticas que nós propomos para os alunos, né, para os estudantes, e essa análise toda dessa documentação em que a gente pode oferecer para eles reconhecer o caminho que o filho fez e o avanço que cada um teve na cognição. Uma dica boa é em deixar a entrada da escola com uma estética e uma organização como uma vitrine, um espaço que deve dar visibilidade a todas as pessoas, famílias, estudantes que ali convivem. Então, por exemplo, um painel de calendário informativo sobre o que acontecerá no mês. Aqui nós temos um painel, então todo mundo que passa pela entrada da escola visualiza nesse painel tudo que vai acontecer no mês, os eventos, todas as atividades que vão acontecer. As imagens dos estudantes em diversas atividades e espaços da escola, fazendo uma atividade e em outros espaços, tudo isso vai, quando a pessoa entra na escola, quando os pais entram na escola, eles conseguem perceber
como que a gente ocupa, como que as aprendizagens nesse espaço ela acontece. Frases que remetem à filosofia da escola, ou cartazes, banners, né? Aqui nós trabalhamos com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentáveis, então nós temos banners pela escola que comunica esse processo. Nós trabalhamos com assembleia, então nós temos banner na escola que informa o que é esse espaço dialógico. Nós temos um banner que fala sobre a importância da Carta da Terra. Então, nós temos em vários lugares da escola, em vários espaços, nós temos a comunicação. Então, nosso borboletário, nós temos ali no borboletário a informação do que ele está sendo constituído, com data, todos os projetos aqui são nomeados. E o documentar para a comunidade. É um registro que deve ser transparente, de acesso à comunidade, né? O nosso PPP é um documento aqui que uma pessoa pode entrar aqui, pedir para dar uma olhada no PPP e nós vamos fornecer. Ela não leva embora, mas ela tem direito a ver que é esse projeto político-pedagógico. Né? Então, e esse projeto político-pedagógico ele foi constituído com as pessoas que compõem a comunidade escolar, professores, funcionários, estudantes, né? No geral, e com os pais. Então, ele foi constituído como uma comunidade, né? Ele foi pensado junto. E então, é nele que consta a história, a memória, os atores da instituição. E por ele pode ser possível a comunidade conhecer e participar dos projetos desenvolvidos dentro e fora da escola. Assim como nós temos o projeto da revitalização da praça, né, que nós colocamos na praça uma geladoteca, onde há troca de livros, nós cuidamos dos bancos da praça, nós plantamos. Então, é um trabalho que foi feito com algumas pessoas da comunidade, nós temos a horta comunitária também, né, que as pessoas da comunidade participam. Então, esse é um outro documento. Então, são esses 4 documentos, né, documentar para essas 4 vertentes, né, que é o importante. Bom, não posso também deixar, né, antes de terminar a live, de dar a dica da leitura de uma das autoras bastante importante, que é referência em experiências brasileiras, que é a Madalena Freire, com o livro A Paixão de Conhecer o Mundo, que é sensacional. Ela destaca o significado e a relevância do registro diário como documento e como instrumento de contínua reflexão do professor sobre sua prática, como eu falei lá no início. Né? O professor revê a sua prática, revê a sua experiência. E nesse livro, quem não leu, leia, porque você irá se encantar, você vai encontrar a prática apaixonada e comprometida dessa autora professora. Essa prática aconteceu mais ou menos no final de 78, início de 80, mais ou menos, 78 a 81, se não me engano, na cidade de São Paulo, na escola da Vila, lá na Vila Madalena, né? E foi um trabalho muito interessante. O conteúdo e a forma dos relatórios estão repletos de diálogos das crianças, que participam, falam, interrogam, propõem, criam, pintam, desenham, inventam, constituindo um grupo juntamente com a professora. Então, foi uma aprendizagem, não foi uma aprendizagem para a criança, foi uma aprendizagem com a criança, né? E a Madalena Freire, ela cita: é fundamental que as crianças tomem consciência do que elas estão fazendo e conquistando no seu processo de conhecimento. Eu acho super importante esse pensar dela. Então, pessoal, olha que importante esse processo em que poderemos as crianças, como autor de seu currículo, como protagonistas na prática de investigativa, né, e de construção do conhecimento, além também de desenvolver a autonomia, aprende o conteúdo que lhe é significativo, desenvolve o sentimento de pertencimento no espaço educativo. É tudo isso que favorece mais efetivamente a aprendizagem por interesse.
Eu quero encerrar dizendo que espero que tenha sido uma dica significativa para vocês realizarem seus registros numa documentação pedagógica, que não seja uma prática da pedagogia da transferência, né, que o professor decide tudo e decide que projeto que vai ser, e a criança não é autora de nada, mas que abre espaço, mas que seja na pedagogia que abre espaço para diálogo, em que as crianças podem participar e sugerir, e todo, né, os educadores e os estudantes criarem juntos, né, que seja uma pedagogia da construção da aprendizagem coletiva. Eu vou ler um trechinho aqui. Eu estou com a professora de inglês aqui, a Amanda, ela que está passando os slides. E você não colocou no slide, a Faz colocou? Ela colocou no slide, eu vou ler aqui para vocês vão acompanhando. A viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo esses podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre. José Saramago. E nós deixamos aí a frase do Confúcio, né? Que é, conta-me. Lê para mim. A frasezinha do Confúcio, eu acho que ela vem muito a calhar com o que a gente falou aqui hoje, né? Conte-me, eu esqueço. Conte-me, eu esqueço. Mostre-me, eu apenas me lembro. Mostre, eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo. Envolva-me e eu compreendo. Então, nós falamos muito sobre isso, né? Esse envolvimento, e o envolver as crianças e envolver os educadores também, né? Todo esse nosso entusiasmo, esse nosso encantamento, esse nosso envolvimento vai fazer diferença na participação investigativa, na exploração das crianças, tá? Espero que tenha sido significativa essas dicas. Eu estou com um grupo de estudos, nós iniciamos com essa proposta de documentação pedagógica, vou encontrar com eles agora, e fiquem bem, fiquem em casa.